Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bom, a gente vai dar continuidade, né, como eu falei, e a gente está abordando aqui, na verdade, já como seria o desfecho, né, o término, por assim dizer, desse acompanhamento, né? Opa, Novânia está chegando aqui. Esse acompanhamento. Novânia, bem-vinda, amada. Passeio, rapaz. Paz, minha irmã. Que bom que deu certo aí. Vamos lá, tá no comecinho, tá? Então, eu estava dizendo que a gente já está indo não só para a última aula, mas indo assim, no tema em si, né? Nesse desfecho, né? Como que a gente faz aí para que, de fato, a gente possa estar concluindo, né, esse processo de aconselhamento. Bom, para nós aqui foram algumas aulas, 8, 9, né, sei lá, 2 meses aí vamos colocar. Mas, de repente, a gente está falando da coisa em si, a prática, talvez aqui já tenha 6 meses, 1 ano, quem é que sabe, né? O acompanhamento da pessoa, né? Uma coisa é eu ministrando aqui a matéria, a teoria e tudo mais, né? Mas os desdobramentos aí a gente não tem nem como saber. Quando a gente começa, a gente só sabe quando começa o aconselhamento. Quando acaba, né? Não tem como. Pode ser, de fato, um período muito curto, mas pode ser um período longo, né? Então a gente precisa entender. Se a gente se propõe a fazer isso, né? Se compromete a acompanhar uma pessoa, dependendo de nós, a gente precisa ter essa consciência de que pode ser um tempo aí bem longo para que a gente possa estar ajudando essa pessoa e tal. Mas a gente precisa também emancipar a pessoa. A gente não pode jamais tornar uma pessoa dependente da gente, sabe? Tudo que vai decidir, fazer, vai consultar a gente. Não é essa a proposta, né? É que a gente, de fato, ajude a pessoa nessa caminhada, junto com ela, né? A gente busque os ajustes e que a gente não seja uma muleta, né? Tá, toda vez então que a pessoa for tomar uma decisão, alguma coisa, tem que nos consultar? Não, né? E tem que uma hora a gente precisa falar, não, agora você pode caminhar aí, né? Fico aqui numa contenção, numa emergência, alguma coisa, mas caminha, nós já conversamos, ajustamos, você já entendeu, e agora o desafio seu de você praticar isso aí tudo que a gente, né, conversou. Estou imaginando aqui uma conversa aí para, de fato, estar emancipando essa pessoa, né? Tá, de fato, concluindo isso. Mas antes, né, pelo menos, eu vou dar uma recapitulada muito breve, tá? Da aula passada, que eu falei assim, a gente precisa confrontar, né? Confronte e reoriente. Esse é o pontozinho. Confronte e reoriente. Então, a gente precisa confrontar a pessoa naquilo que, de fato, é a raiz do problema. Né? Quais são as questões, né, principais ali. Porque a gente falou que tem coisas secundárias, né? Tem muitas vezes as pessoas que vêm com um sintoma, por assim dizer, né? Embora não é uma doença em si que a gente está falando, mas só para a gente entender, vem com um sintoma, mas a gente tem que identificar que não é aquele sintoma que ela está reclamando, né? Então a gente busca a raiz, né, daquilo lá. E a gente percebe aí, ao longo da caminhada que tem 1, 2, 3 ou 4 questões a serem resolvidas, ajustadas, que são mais profundas, né? Então conseguimos isso com a graça de Deus, né? Essas coisas foram ajustadas, né, através do confronto, porque é preciso, de fato, amados, trabalhar caráter das pessoas, sabe? Trabalhar aquilo que as afeta, né? E reorientar, né? Então, como diz aí uma pessoa conhecida minha, diz assim, é igual o GPS, né? Quando erra o caminho, ele fala, recalcule a rota. Então, precisa recalcular a rota, né? Precisa reorientar essa pessoa, tá? E a gente vai sugerir alvos de curto e longo prazos, tá? De curto e longo prazo. Então, ó, a curto prazo, tem que ter essa atitude, esse comportamento, né? Tem que se manter
nesse ponto. Então, assim, a gente vai sugerindo os alvos, ó, você tem que alcançar isso, alcançar aquilo e tal, né? E a longo prazo, porque a gente sabe também que tem coisas que elas vão exigir um tempo maior para que a pessoa consiga, né, estabilizar, que a pessoa consiga equilibrar aquilo de uma maneira que ela, de fato, tenha agora uma estrutura, né, para que ela possa, então, seguir avante. Então, a gente sempre vai estabelecer ou sugerir, né, alvos a serem objetivos, né, a curto e a longo prazo, tá bom? Então, esse é um ponto aqui que eu acho interessante. E aí, né, chega aqui, ó, a gente precisa concluir, tá, o aconselhamento. Eu coloco aqui numa frase mais técnica, né, que eu concluí a sessão. Falando em sessão, amadas, vocês estão ao vivo aqui, depois os demais vão assistir também. Na aula passada eu recomendei, eu quero reforçar, tem uma série, tá no YouTube isso aí, então assim, acessível a todo mundo, tá? Essa série, ela chama-se Terapia, Sessão de Terapia. O nome da série é Sessão de Terapia, tá? Com aquele famoso Selton Mello, né? Então, assim, para quem gosta do ator, é um prato cheio, tá? É uma série. E a série é sobre isso mesmo, né? Ele é um psicólogo, ele é um terapeuta e ele vai tratar lá de casos. E assim, são 4 temporadas. Então, para quem gosta também, você vai ter aí coisa para assistir aí para mais de mês, tá? Bem mais de meses, né? Porque só essa 4ª temporada, ó, a 4ª temporada, né, que é a última, se vocês quiserem da 4ª para trás, tudo bem. Se quiser ir desde a primeira também não tem problema. A primeira, a segunda e a terceira. A primeira, segunda, aliás, eu acho que é outro ator, tá? Nem vou falar quem é nem nada, é outro ator, mas assim, a proposta é a mesma, né? A série é isso, é a sessão de terapia. E aí tem vários casos, né? O caso de adolescente, o caso lá de uma senhora, o caso lá de um casal, né? Enfim, você tem vários casos, várias questões assim. Eu não vou falar muito para não, né, perder a graça, dar spoiler, como dizem. Mas assim, se quiser ir lá na 4ª temporada, você coloca lá, Sessão de Terapia, 4ª temporada, tá? Vão ser 5 casos. 5 casos. Esses 5 casos, né, são 5 pessoas diferentes, cada um deles com uma questão a ser resolvida diferente uma da outra, e aí cada caso tem 5 sessões. Então, ó, são 25 vídeos. Né? Mas eles são curtinhos, viu? São curtinhos, mas muito bom de assistir, muito bom. Quando você vê, fala, nossa, já foi o primeiro vídeo, deixa eu assistir o segundo, deixa eu assistir o terceiro. É aquela coisa assim que vai empolgando, é muito bom, porque vai trazendo para nós toda essa dinâmica, toda essa realidade. Eu acho que foi 5 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás que eu assisti, 5 anos atrás. Eu assisti essa sessão de terapia, essa série. E ali me despertou esse desejo, né, de estudar um pouco mais, de aprender um pouco mais disso. Eu falei, poxa, se eu tiver oportunidade eu vou fazer alguma coisa ligada na área, né? Tanto é que fiz a psicanálise. E agora já estou atuando profissionalmente, inclusive, né? Na terapia, na psicanálise e tal. Então, assim, me despertou tanto, me trouxe tanto estímulo, né? Que eu acabei, inclusive, ó, me formando e agora atuando profissionalmente como um psicanalista. Mas enfim, amadas, assistam, tá? Que vocês vão ver o quanto isso vai lançar luz aquilo que a gente falou nesses 2 meses aqui nessa matéria, tá bom? Então, se a matéria despertou para vocês um desejo de conhecer um pouco mais e tal, vocês vão ver que essa recomendação minha aí vai ser assim um prato cheio para vocês. E aí é o entretenimento junto com o conhecimento, né? Enfim, mas conclua a sessão. É que eu falei da palavra sessão e me deu esse gatilho aí. Conclua a sessão, tá? Assim como no primeiro encontro, né? Terminaremos por oferecer esperança, tá? Designar o trabalho de casa, estabelecer expectativas para as reuniões seguintes, né? E orar a favor dos aconselhados, tá? Então, na primeira sessão, no primeiro encontro com a pessoa, a gente faz isso, né? Então, traz esperança, tudo mais, estabelece algumas questões lá, algumas expectativas, né, reais, nunca utópicas, e na última também, né, a gente deixa aí também esse caminho a seguir, tá?
Opa, passou uma moto. Opa, outra moto. Obrigado, Amanda. É bom, às vezes, levar o aconselhado a fazer um resumo do que aprendeu no encontro. Não fique desanimado se o que eles, né, ou ele, ouviu, não foi o que você esperava que entendesse, tá? Mas aproveite o momento para instruir e encorajar pacientemente. Porque tem aquela questão, né? Nós já entendemos toda a questão, tal, enxergamos tudo, falamos, orientamos, aconselhamos, pensamos juntos, tudo mais. Aí é bom, né? Tá, mas o que você entendeu disso? Qual a sua conclusão disso, daquilo e tal? Às vezes a pessoa fala de uma maneira que não é a nossa expectativa que ela tivesse absorvido. Mas isso não deve desanimar a gente, né? Mesmo porque, amados, as sementes foram lançadas, né? E aí é o Espírito Santo de fato que vai fazer com que essa pessoa ela vá, né, absorvendo todas aquelas orientações e tudo mais, as que de fato precisam ser absorvidas, e aí vai seguir a vida com Deus, na verdade, né? A gente não consegue, sabe, às vezes a gente queria pegar alguém pela mão, fala, não, vem aqui que eu vou com você e eu vou te arrastar aqui, mas não é assim, né? Então são adultos. As pessoas são responsáveis, devem ser emancipadas, como eu falei, e elas devem caminhar com as suas próprias pernas, né? Mas a gente precisa aí aproveitar o momento, instruir, encorajar, pacientemente, com perseverança, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, problemas urgentes precisarão de mais atenção. Na parte inicial do processo de aconselhamento, geralmente, sessões semanais, tá? Então a gente precisa também... no início, a gente encontra uma pessoa, chega até nós, né, por aquelas 3 vias que a gente falou, né, ou por alguém que indicou, ou a gente de alguma maneira que convidou, ou a pessoa veio por si só, a gente precisa entender, ali é um caso urgente, então o ideal é que semanalmente haja encontros, tá? E aí a gente não pode extrapolar, mas eu não vou passar 3 horas com essa pessoa, não é isso, tá? É bom de fato que a gente tenha 50 minutos, 1 hora, para que aquilo que for falado, compreendido, aquilo seja de fato trabalhado, né? Anotações são fundamentais para fazer, porque da outra semana seguinte, possivelmente da memória muita coisa ali se perdeu. E tem estou recapitulando algumas coisas que eu até já falei, né? Mas como é uma conclusão aqui, um desfechozão, então assim, a gente, por exemplo, hoje me encontrei com uma pessoa, né? Conversei lá, ouvi, anotei. Eu passo a semana orando por essas questões, refletindo sobre isso, buscando em Deus, né, uma compreensão melhor para que no próximo encontro a gente dê continuidade, desenvolva aquilo e ajuste o que precisa ser ajustado. Então esse é o processo semanal, né? Agora sim, amados, tem muitos casos, né? Claro que eu não dou conta, não vou dar conta, ainda que a gente passasse talvez aqui, sei lá, ao invés de 2 meses, 4 meses. Talvez não daria conta para estar exemplificando todos os casos, né? Então, de repente, entre uma semana e outra, em casos críticos, seja num divórcio, num luto, numa depressão, umas questões assim bem extremas mesmo, né? Emocionalmente falando, umas cargas bem pesadas, de repente, os 7 dias para a pessoa é muito, né? Então, às vezes ela recorre a gente lá e a gente fica disponível e tal. Às vezes não na conversa em si pessoalmente. O WhatsApp ajuda tanto, é uma ferramenta fantástica, né? Agora, claro, a gente precisa sempre ter, agora é de caso para caso, a gente precisa sempre ter uma sensibilidade para entender. Tem pessoas que a gente pode dar liberdade, né, de repente, tal horário lá da noite, nos mandar uma mensagem, se for urgente, se for muito urgente, tá? Isso a gente tem que medir, caso a caso, né? E as respostas também, nem sempre, amados, o ajudar é toda hora estar disponível e ir lá e socorrer a pessoa e atender a pessoa. Nem sempre é isso, tá? O mais adequado. Então, muitas vezes lá, preciso conversar agora, não sei o que e tal, então, calma aí, não dá para esperar amanhã um horário melhor para a gente conversar melhor, ou dá para esperar no próximo encontro, falta só 2 dias, que a gente converse e tal, como que tá? Então a gente vai medindo isso, né? Até mesmo para fazer com que essa pessoa, ela vá lidando, porque geralmente a pessoa, quando ela encontra alguém que a ajude, né? Então toda vez que acontecer alguma coisa, ela vai recorrer a essa pessoa. Só que a gente precisa, lembra que eu falei, emancipando, né? Fazendo com que essa pessoa, ela possa ter a autonomia dela. Então isso aí é uma sensibilidade, a gente precisa caso a caso, né? A gente precisa ter esse olhar mesmo, falar, opa, será que agora
a melhor forma de eu ajudar é eu dar essa atenção toda, dar toda essa orientação, ou é falar para ela, não, calma aí, né? Vamos conversar amanhã, daqui 2 dias, no próximo encontro, como está a situação? Procurar saber, de fato, pessoa a pessoa, caso a caso, amados, tá? Então a gente precisa ter essa sensibilidade aí e pedir a Deus essa sabedoria para que a gente tenha esse discernimento, esse olhar aí, né? Enfim, esse é um dos pontos. Eu estava lembrando dos 3 aqui, ó, mas tá vendo? Já fugiu da mente, é muita coisa. O que eu quero dizer é, a gente precisa sempre olhar cada caso como específico e saber como conduzir aquilo, tá? Então, é uma tarefa desafiadora, né? Desafiadora demais. Mas vamos lá. Então, a gente falou sobre o problema urgente e tal, né? Geralmente são sessões semanais. Aí depois a gente vai, ó, ao invés de toda semana, quinzenal, tá? Então, de 15 em 15 dias. Depois, uma vez no mês, né? Depois, a pessoa já é, assim, encaminhada, né? Para que ela possa... E aí a gente fica à disposição. Então, qualquer hora que a pessoa recorrer, tudo bem. Mas a gente precisa ir distanciando e emancipando a pessoa dessa forma, tá? Ó, eu coloquei aqui. Se uma pessoa nos chama, né? Ameaçando suicidar-se, aí a gente precisa deixar tudo de lado e atender essa pessoa imediatamente, tá? Então, caso haja um extremo assim, né? Como eu falei, um caso de luto, depressão, ou até um divórcio, né? Onde a pessoa ali fica muito abalada. Então, assim, caso ela sinalize alguma coisa desse tipo, ideação suicida, aí a gente vai lá e socorre, tá, amados? Né? Que isso possa acontecer 1, 2, 3 vezes, a gente sempre vai fazer isso. A não ser que, de fato, a gente perceba que a pessoa está fazendo isso para chamar a atenção. Aí é uma coisa que a gente vai identificar. Mas, a princípio, essa é a atitude que a gente precisa ter, essa disposição que a gente precisa ter. Né? Deu a entender ela que, de alguma maneira, tem essa possibilidade do risco da pessoa ir lá e tirar a própria vida, a gente vai socorrer a pessoa, ou atendendo-a, recebendo-a, ou até mesmo indo até essa pessoa, né? Claro, sendo viável, sendo possível. A gente está falando de pessoas que estão no raio do nosso alcance, né? Porque às vezes a gente faz isso à distância, até para... Né, eu aconselho pessoas de outra cidade, outro estado, e aí não tem como, né? Mas enfim, de alguma forma a gente ajuda de alguma maneira. Por exemplo, havendo vamos imaginar esse caso. A pessoa sinalizou, ou ela verbalizou, ela falou isso claramente, ou a gente identificou que de alguma maneira tem esse risco da pessoa tirar a vida, ou a gente procura uma pessoa próxima dessa pessoa e fala, ó, vai na casa de fulano porque tive uma conversa com ela, e eu tô falando sempre ela no feminino, mas eu tô falando me referindo à pessoa, tá? Não ela a mulher, tá bom? Ela a pessoa, pode ser homem ou mulher. E aí a gente tenta colocar alguém, né, fisicamente próximo dessa pessoa. Não havendo, amados, aí a gente também dá um jeito aí para que essa pessoa ela entre em contato, né, com 188, que é o número, né, socorre em caso específico de suicídio, é 188, tá? É isso que será que estou enganado? Não, né? É isso mesmo, né? Eu falo e eu coloco em dúvida, meu Deus do céu. É isso mesmo, amado. Sabe que vai sair na gravação aqui, ficar registrado? Deixa eu só confirmar aqui, mas é 188, não sei porque que me pairou a dúvida aqui. É uma coisa tão séria, né, que a gente não pode passar uma informação equivocada, né? Mas se vocês for mais ligeiro do que eu aí pesquisar, deixa eu ver, 188 número, o que aparece aqui. Mas é isso mesmo, encontre ajuda. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é isso mesmo, tá? 188. Então, a gente pede para essa pessoa entrar em contato, confirma se ela vai entrar em contato, ou pede os dados dessa pessoa, o local onde está e tudo mais, enfim, telefone dela, e enfim, a gente precisa de alguma maneira tentar ajudar nesses casos extremos, tá? Mas o número 188, isso é nacional. É o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que são nesses casos aí, de tentativa de suicídio, etc e tal, tá bom? Então depois vocês procurem saber sobre aí do governo, né? Sobre esse recurso aí. Tudo bem, amadas? Então vamos lá, vamos um pouquinho para frente aqui, né? Depois eu vou deixar aqui um período até maior para a gente conversar em off, nos bastidores, né? Quero ouvir vocês duas aí, que estão ao vivo aqui com a gente, para a gente, enfim,
falar, né? Naquele período nosso lá que não é gravado, tá? Aí o último ponto aqui que eu quero abordar com vocês nessa matéria é isso aqui, ó, necessidade de buscar ajuda externa e profissional. Necessidade de buscar ajuda externa e profissional. Nos encontramos sozinhos e no limite das nossas possibilidades. Então, assim, nós tentamos o nosso melhor e às vezes sem muito resultado. Porque nós estamos falando aqui de um aconselhamento, não é profissional, né? Não é um psicólogo, não é um psicanalista, né? Não é alguém profissionalmente apto, né, para lidar com todas as questões e que tenha todo um arcabouço técnico e tudo mais. Nós estamos falando aqui de conselheiros religiosos, conselheiros cristãos, pessoas que voluntariamente se disponibilizam a ajudar uma outra pessoa ali, né? E tal. Então, assim, tem hora que falta ferramenta pra gente, falta experiência, falta... E aí a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa estar recorrendo, encaminhando muitas vezes. Fala, ó, até aqui eu posso te ajudar, mas daqui pra frente eu não estou conseguindo te ajudar. Então, assim, é bom a gente ter pessoas para que a gente recomende, seja psicanalistas, sejam psicólogos, sejam psiquiatras, né? Mas na maioria das vezes a gente ou encaminha psicanalista ou psicólogo, tá? Aí eles que vão encaminhar para o psiquiatra, né? Porque é uma coisa mais fina ainda, né? Uma coisa assim ainda mais específica. Geralmente as pessoas nem são encaminhadas para o psiquiatra, né? A princípio não são, tá? A princípio é o terapeuta, psicólogo ou psicanalista são encaminhados, aí eles vão identificar se precisa do psiquiatra, né? Para que dê aí que tenha a intervenção medicamentosa para que eles possam tratar a pessoa, né? Que é um conjunto. Então o psiquiatra ele não age isoladamente, né? Sempre tem o terapeuta ou um terapeuta nesse processo aí, tá? Então precisamos ver se há necessidade de ajuda médica. Então tem casos que a gente precisa identificar e falar, não, você precisa procurar um médico, tem um fulano de tal que eu conheço, eu recomendo, vai lá e procura essa pessoa, né? Então às vezes falta para nós, foge da nossa área de atuação, né? Falta-nos a ferramenta para aquelas questões que a gente está identificando que a gente não consegue ajudar. A gente precisa ter humildade, ter a sensibilidade para identificar isso também, né? Então vamos lá, devemos revelar informações que protegem pessoas de abusos e danos letais. Como eu falei, suicídio, homicídio, abuso infantil, pessoas idosas e dependentes. Então assim, ó, aí a gente tem várias instituições aqui, tá? Instituições para-eclesiásticas, né, que são as ONGs, tá? Instituição para-eclesiásticas quer dizer aquela que é paralela à igreja, né? Para-eclesiástica quer dizer paralela à igreja. Então a gente precisa recorrer. Vou dar um exemplo, violência doméstica. De repente tem alguém lá, uma mulher que está sofrendo violência doméstica, né? Uma irmã nossa, aquela coisa toda, ou que seja, né, uma mulher e tal, sem ser cristã, enfim. A questão a gente precisa ter esse recurso para encaminhar essa pessoa, encorajá-la, tá bom? Encorajá-la a procurar. Se não, se a gente percebe que ela não vai por alguns motivos, de alguma maneira a gente cria um caminho ou faz algo para que, sabe, essas instituições para-eclesiásticas cheguem até essa mulher e auxiliem de uma forma mais adequada, né? Então a gente sempre vai proteger, a gente sempre vai revelar informações que protejam essas pessoas, tá? Desses abusos aí e desses danos. Aconselhamento profissional é outro também que a gente recorre, que eu já falei aqui, e ajuda médica ou psiquiátrica. Então assim, ó, só para a gente entender, a gente precisa ter aí essa rede de apoio, né, que a gente chama, essa rede de apoio, para que a gente consiga, amadas, sozinho a gente de fato é muito limitado, nós somos muito limitados, nós precisamos sempre entender que nessa tarefa de aconselhar, de ajudar, de resgatar, de restaurar pessoas, é um conjunto de pessoas, pessoas orando, pessoas, sabe, pensando juntos, né? Como eu falei em outra aula, nós buscamos outros conselheiros mais experientes, ou que possam pensar também, às vezes nem é porque é mais experiente, mas para que possa pensar junto daquele caso específico, não é? Duas pessoas que trabalham em aconselhamento conseguem pensar melhor do que uma, em vários casos, em alguns casos. Então, como eu disse,
a gente não cita nome, quem é fulano ciclano, a gente cita o caso é esse, a situação é essa, a gente preserva ao máximo a pessoa, o sigilo absoluto, né, que a gente já falou, pelo menos em 2 ou 3 vezes aqui, como é importante esse sigilo, né, a gente chama do setting terapêutico, tá? Né? Como isso é fundamental. E eu coloquei aqui uma observação, ó. Isso não quer dizer que deixamos de encaminhar com o aconselhado, tá? Ou deixamos de caminhar com o aconselhado. Então, ainda que eu direcione essa pessoa, como eu dei o exemplo, de uma mulher que está sofrendo violência doméstica para uma ONG, não é que eu encaminho lá e não acompanho mais, a gente continua acompanhando, né? Não é que a gente percebeu, por exemplo, que uma criança, às vezes é uma criança, 8, 10 anos, 12 anos, né? Um menor aí de idade, a gente perceba também que está sofrendo abusos, né, dos pais, de quem quer que seja, a gente aciona o conselho tutelar, tá? Só que a gente não deixa de acompanhar também, né? Então, só para a gente entender, a gente continua. Agora vocês estão percebendo aqui que a gente está acionando ou lá o 188, ou o conselho tutelar, ou uma ONG, enfim, tem uma série de é uma rede aí, como eu falei, então tem uma série de braços aí para nos ajudar. A gente precisa entender que a gente de alguma maneira também está decidindo apoiar essa pessoa nesse processo, né? Porque, por exemplo, você vai lá e denuncia, às vezes é da nossa igreja, né? Da nossa igreja lá, tem a irmã fulana de tal lá do grupo das irmãs, né? Ela está sofrendo violência doméstica. Imagina, irmãs, vocês aconselhando essa irmã, aí descobre, e ela fala, e ela pede ajuda de repente, que ela está sendo agredida pelo seu marido, e o marido é o presbítero da igreja, né? E aí, vamos comprar briga ou não vamos? Aí cada um precisa decidir, né? Eu tenho minha decisão sempre foi, desde sempre a mesma, e não vou mudar, possivelmente não vou mudar não. Eu compro briga, pode ser quem for, mano. Pode ser o pastor, gente importante ou não, eu, André, mas sou eu, André. Eu não estou falando para vocês fazerem isso. Vocês precisam medir todas as consequências que vão trazer essa decisão de vocês. Não, eu vou comprar briga, pode contar comigo e etc e tal, né? Se a pessoa pedir essa ajuda muito explícita e tudo mais, tá? Então, só para a gente entender, né? São coisas sérias. Então, a gente não está aqui de uma forma romântica, né? Emocionada, falando olha como é bonito. Não, tem todas essas questões e a gente precisa medir tudo isso aí, né? Jesus disse que quando alguém for construir alguma coisa, tem que sentar, fazer as contas, anotar lá e ver se tem condição de acabar o que está pretendendo começar, né? E eu acho que isso vale para tudo na vida. Tá bom, amadas? Então vamos lá, olha quantos casos que a gente poderia se deparar. Divórcio, muito comum, infelizmente. Homossexualidade, como nós vamos, né, orientar uma pessoa que de fato ela está disposta, né? Ela fala, não, eu não quero isso para minha vida, eu não quero, né? Quem quer a gente não tem o que fazer, mas não tem o que fazer, cristão ou não, né? Um cristão de repente chega até nós e fala, não, eu tenho uma relação sexual, eu sou homossexual, etc e tal, mas eu tô feliz assim, eu quero isso. Fala, tá bom, então se você fazer o quê? Agora se ela perguntar, mas o que você pode me fazer, se é vontade de Deus? Fala, não é. Agora, se você quer, você já sabe, não é vontade de Deus, mas eu não vou te persuadir a você deixar isso aí, é decisão sua. Mas se uma pessoa fala, não, eu de fato quero, sou uma cristã, amo a Deus, mas não estou conseguindo lidar com isso, me ajuda. Olha só, mas que tarefa, né? Que desafio. Aí o que acontece, amadas? Livros, né? Nós temos aí um ministério aqui no estado do Espírito Santo, né? Aqui nós temos um dos melhores ministérios que nós temos no Brasil em relação à sexualidade, tá? Que é a Missão Avalanche. Missão Avalanche. A irmã, uma missionária da Jocum, né? Foi missionária da Jocum, não sei se ainda, acho que não. Ela até lançou um livro aí semana passada, hein? Muito bom. Vou ver se eu compro ele. Sobre sexualidade, né? Andréia Vargas, tá? Andréia Vargas, se vocês quiserem buscar aí no Instagram, Andréia Vargas, Missão Avalanche. Ela tá há anos nessa pegada, tratando sobre a sexualidade, tá? Entre os cristãos principalmente, né? Enfim.
E tem outro aí, excelente, que eu conheci também há pouco tempo atrás, né? Não muito tempo, talvez um ano para cá, David, né? David, né? Com D mudo ali, David Ricker. Ricker é com K, tá? R-I-K-E-R, acho que é isso, né? David Ricker. Tá? Essas duas pessoas eu recomendo como referências no Brasil, né? Cristãs, que tratam sobre essa questão da sexualidade, enfim, de tudo, né? Não é só a homossexualidade, mas de tudo que envolve a sexualidade, porque a homossexualidade é um... Calma aí, deixa eu tossir aqui. Desculpa, amadas. A homossexualidade, para nós cristãos, é apenas como eu vou dizer, meu Deus do céu, das distorções da sexualidade saudável, tá? Não só tem a homossexualidade, você tem a pornografia, o vício em pornografia, você tem o masoquismo, né? O fetichismo, o sadismo. Então você tem distorções da sexualidade saudável criada por Deus, você tem esses desdobramentos, né? Então a sexualidade é um deles. Então, nesse caso, como que a gente vai lidar? Aí, como eu disse, tem livros bons para a gente ler, né, de cristãos que falam sobre essas questões, como que a gente orienta as pessoas, como que nós devemos aconselhar essas pessoas, tá? De uma forma bíblica, saudável, né? Não é só essa questão, é pecado, se vira, vai orar, jejuar, que isso aí vai sumir. Não é assim, amados. O negócio é muito mais complexo. A gente precisa discipular a pessoa mesmo, tá? Fazê-la entender esse pecado na sua vida é algo que vai ter que ser colocado aos pés da cruz, mas que ela vai ter que lidar isso com o resto da vida de uma maneira a administrar, a compreender, enfim. A gente precisa ter um olhar, né, bem mais abrangente do que falar é pecado, é demônio, aí piorou ainda. Aí, pelo amor de Deus, né? Não tem como a pessoa se propor a aconselhar uma pessoa tendo essas visões aí tão tacanha, tão limitada, né? Mas enfim, já dei duas referências boas aí, e através deles vocês vão ter também, né, lá no Instagram, livros, outras pessoas também que eles recomendam, tá? Mas esses dois aí já são de excelente referência. Depressão e suicídio, né? Quando a gente se deparar com pessoas de depressão e suicídio, da mesma forma também, né? Se inteirar sobre o assunto, como aconselhar, quando encaminhar para um profissional, como a gente já falou agora, álcool, drogas, né? Como que a gente aconselha também, como que a gente... Pornografia, eu falei aqui, racismo, discriminação, enfim, amadas, tem uma série de situações que o conselheiro se depara. A gente está falando do ser humano e seus problemas. Cristãos ou não, gente dentro da igreja ou não, né? O pessoal também dentro da igreja, os nossos irmãos, eles enfrentam também pecados e dificuldades, amados, né? Então não tem essa ilusão de que isso não acontece. As pessoas não têm esses pecados, essas dificuldades, porque estão servindo a Deus, porque estão na igreja. Não, amados, a igreja é justamente o local onde deveria ser o ambiente onde as pessoas podem expor os seus pecados, suas tentações, suas dificuldades, para que pudéssemos, como a gente já falou, essa comunidade terapêutica tratar essas pessoas de uma forma misericordiosa, de uma forma acolhedora, de uma forma a restaurar a vida dessas pessoas, a preservar a sua dignidade, né? Como a gente tem falado nessas 9 semanas que a gente está aqui. Então, assim, eu termino, né? Pelo menos termino aqui gravado, depois, como eu falei, depois acabar a gravação aqui a gente vai conversar ainda nos bastidores, mas eu termino aqui para os demais irmãos, fazendo o desfecho dessa matéria que, amados, amadas, nós precisamos ser essa ferramenta, é nós que precisamos ser essa ferramenta na mão de Deus para ajudar pessoas que estão sofrendo, tanto fora quanto também dentro das nossas igrejas. Nossos irmãos em Cristo, nossas irmãs em Cristo, nossos jovens, nossas criancinhas, nossos adolescentes, nossos velhos, né? Eu falo bastante jovem, mas nossos velhos, porque assim, tem uma questão também que eu não me lembro se eu abordei, eu acho que eu não abordei aqui, né? Como eu falei, tem um bocado de coisa que eu não vou dar conta mesmo por causa do tempo e a cabeça não dá conta. Mas assim, aconselhar velhos, idosos, no final da vida, né?
Como que a gente faz isso? A gente precisa ressignificar a vida deles, ajudá-los a ressignificar a vida, a encontrar aí, né? Já criou os filhos, já os netos ali, já, enfim. Às vezes é viúva, né? Aí chega até nós assim, um irmão, uma irmã idosa, né? Talvez sem... perdi o sentido da vida, os filhos já nem moram mais aqui, meus filhos, meus netos, tá sozinha no mundo e tal. E a gente ressignifica a vida dessa pessoa, né? Ajuda a reencontrá-la na vida, né? Ela pode... Tem um texto lá em Salmo que eu acho assim lindo, esse texto, que é o 92, que diz que os velhos, né? Eles darão frutos para Deus. Os velhos, é que eu não lembro exatamente, mas depois vocês... Lembrando aí, me fala ou procura aí. Não sei se é 92 e 12, 92 e 10, 11 ou 12, tá? Acho que é isso. Me ajudem aí, já que a gente está falando aqui e ainda está ao vivo, né? Tá gravando, me ajuda aí que eu deixo a referência aqui. Eu acho que é Salmo 92, verso 10, 11 ou 12, né? Me ajudem, amadas. Se quiser abrir o microfone, irmã Vânia, pode falar. É 92, 14. 92, 14 de Salmos. Sim, como diz. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Olha só, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, olha só que coisa linda. A primeira parte aí, né, que eu queria pensar. Os velhos, até na sua velhice, eles darão frutos, né? Serão viçosos, ó. Então, assim, é o brilho da vida, né? Então a gente precisa também, nesses casos aí, então a gente precisa auxiliar todas essas pessoas, tá? Todos esses irmãos, todas essas pessoas que estão em busca de ajuda na vida, porque tiveram lá um acidente na vida, tiveram lá algum desajuste, né? Estão em alguma crise, tá? E isso é a vida do ser humano, mas é a vida do ser humano. Aqueles mais convertidos, santos e sinceros diante de Deus, e como aqueles que parece que uma vida, é um Jacó da vida, né? Parece que não se ajusta nunca e tal, mas quem sabe, encontrando a gente, né? Deus, por meio de nós, não vai levar essa pessoa lá no Val de Jaboque. Esse Jacózão lá no Val de Jaboque, lá, fala, ó, se encontra com o anjo aí, o anjo se encarrega de dar uma espadada na virilha dele, aí... Aí sai de lá mancando, mas transformado, né? E aí se torna um Israel de Deus, apesar de ter sido por muito tempo um Jacó. Porque a Bíblia diz, né? Eu sou o Deus de Israel e o Deus de Jacó. Ó, mas é a mesma pessoa. Mas olha como Deus fala, né? Eu sou o Deus desse Jacó e o Deus de Israel. Sendo a mesma pessoa, mas nós sabemos a história e o porquê que isso é citado. Tudo bem, amados? Então vou encerrar aqui. Meu incentivo é que todos... Ah, sim, irmã Valda, quer falar? Pode falar, mano. Assim, tem uma irmã aqui na nossa igreja, já é uma senhorinha, né? Sim. E ela ficou 3 cultos sem vir. Aí nós estávamos semana passada lá na igreja em oração. Aí eu peguei e fiz uma oração para ela no Zap. Estava lá no meu cantinho, de joelho, ali mesmo no cantinho. Eu fiz uma oração, mas a irmã ficou tão grata que... Você acredita que ela tirou uma foto minha do Face, minha e do meu esposo, fez um quadro e mandou entregar aqui? Olha só. Eu me surpreendi. Assim, quando ela me vê, ela me beija, me abraça, enche os olhos de lágrima. Uhum. Aí, assim, você vê que, assim, é carência, né, pastor? Exato. Carência, não é? E olha só como a gente pode, né, mudar a vida de uma pessoa, às vezes num gesto simples, né? Que para nós é simples, mas para aquela pessoa tem um significado tão grande, né? Que para nós às vezes se torna algo até um pouco corriqueiro, né? A gente lidando nisso, porque assim, toda semana eu lido com pessoas, toda semana, né? 2 dias, 3 dias, então às vezes eu recebo assim 10, 12 pessoas semanalmente, né? E a gente acompanha 15 pessoas semanalmente, e se torna o nosso dia a dia. Então, para nós é mais um desafio. Para nós, eu não estou dizendo assim que não é que a gente não se envolve, não se importa, mas assim se torna um dia a dia, né? O conselheiro é o que ele faz, ele aconselha. Então, para nós é mais uma pessoa a gente se dedicar. Mas para aquela pessoa é a vida dela, né? Então, às vezes, assim, uma orientação, um abraço, uma conversa, uma oração.
Isso pode, assim, sabe, ter um efeito absurdo na vida daquela pessoa positivamente, né? E Deus usa essa dinâmica. Deus usa essa dinâmica dos relacionamentos. A Bíblia diz que Deus nos deu um ministério da reconciliação. Paulo escreve lá em 2 Coríntios, se não me falha a memória, nos deu esse ministério da reconciliação. Esse é o processo, essa é a ação dinâmica do Espírito Santo, nos usando, apesar de todas as nossas limitações, para que outras pessoas elas possam ser também restauradas, resgatadas, nutridas, fortalecidas, ajustadas, abençoadas, né? Enfim, é um ministério, né? É um dom. A gente não está falando de algo aqui que foge dos dons, é um dom. O aconselhamento é um dom, né? Que não se resume apenas ao pastor, tá? O pastor, pelo ofício, ele deve ser um conselheiro, mas muitos irmãos, né, sendo de fato pessoas que tenham empatia, que saibam de fato, né, o valor de uma pessoa, o valor de uma alma. Agora me lembrei de uma música antiguíssima, né? A gente sabe o valor que uma alma tem. Eu nem lembro quem cantava, meu Deus, não sei se é Álvaro Tito. É um dos dinossauros aí da fé. Então, assim, né? A gente sabe o valor que uma alma tem, de uma pessoa, né? E é isso, amados, é isso. A gente precisa estar se colocando aí, como diz o bom pentecostal que se preza, ele diz, precisa colocar na brecha, né? Então, tudo bem, amados? Eu vou encerrar só aqui, mas com vocês eu continuo, tá? Então, só aqui, falar para os irmãos aqui que possam estar pensando em tudo que nós falamos, né? Orando a Deus e pedindo para que Deus possa fazer de todos nós essa ferramenta, esse instrumento de restauração na vida das pessoas. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus